Nacional de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. A ideia é discutir ações para melhorar a vida de 2 milhões de pessoas que sofrem com o transtorno no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Patriota, como é esse diagnóstico, né? Porque é algo que precisa ser observado com muita atenção, né, Patriota? Pois é, Renata. O diagnóstico é sempre clínico, né? Essa pessoa vai passar por uma rede de atenção para se chegar, para se fechar esse diagnóstico. Você trouxe esse número aí de 2 milhões, mas a gente sabe que esse dado é muito maior, né? Subnotificado, né? Porque nem todo mundo procura ajuda especializada e essa semana vem justamente com esse intuito, né? De trazer luz para o TDAH. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com a Gláucia Brígido, psicóloga. Gláucia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Primeiro, começar explicando, né, o que é o TDAH. Bom dia, gente. Mais uma vez aqui, né? Só que com assuntos diferentes, falando sobre o TDAH. Bom, o TDAH, a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que a criança já nasce com ele. Então, assim, dentro dessa busca de investigação, a gente vai identificando, a família vai trazendo certos comportamentos, né, certas dificuldades da criança no seu desenvolvimento de aprendizado, e a gente vai fazendo buscas para ajudar essa criança. E acaba descobrindo que, muitas vezes, dentro desse diagnóstico, está ali o TDAH. Quais seriam os principais sinais desse transtorno? Vamos lá. O déficit de atenção, né, é muito grande. A criança tem dificuldade no aprendizado, na concentração. É uma criança hiperativa que ela não para. Uma criança que ela está sempre em movimento. E muitas vezes é identificado na escola, né, quando as professoras já trazem para a família como essa criança está se comportando. Aí, quando a mãe começa a perceber esses comportamentos também em casa, aí quando a mãe precisa procurar ajuda, né? Porque a criança, ela tem, por exemplo, como eu falei, o déficit de atenção, ela não consegue se concentrar, ela não consegue fixar muito tempo numa atividade, ela entra em tédio em relação às atividades, e isso é um sofrimento psíquico tanto para a criança, sofrimento para os cuidadores, sofrimento para o social, sofrimento para a escola, porque é o tempo todo nessa luta. Muitas vezes a criança recebe o nome de mal educada, que os pais não têm autocontrole sobre aquela criança, que a criança ela não tem educação, trazendo para a criança um preconceito da própria pessoa ali que não está tendo entendimento sobre o TDAH, né? E a criança começa a entrar em sofrimento, porque o professor não vai ter paciência, os pais também muitas vezes não têm paciência com aquela criança porque diz que ela é agitada, ela não para assistir um filme, ela não para se alimentar, é o tempo todo, 24 horas aquela criança girando, 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 e aí quando vem procurar um tratamento, muitas vezes, já um pouquinho tarde, a criança já tem sofrido bastante, né? Gláucia, como se chega ao diagnóstico do TDAH? Primeiramente, quando eu falei, né, os pais identificam um comportamento inadequado da criança, essa questão aí de não prestar atenção, dificuldade na escola, com os colegas, né? Aí os pais entram dentro de um contexto de quê? Meu filho está precisando de ajuda, vamos buscar ajuda. Quando chega aqui, a gente faz avaliação com a criança, ou então encaminha para o psiquiatra, ou o neuropediatra, ou para a avaliação neuropsicológica que é feito pelo psicólogo, neuropsicólogo, e ele vai aplicar testes, né, para saber como é que estão as áreas executivas dessa criança, para saber como é que está o desenvolvimento dessa criança. Esses testes, eles vão identificar, né, as dificuldades da criança, pontuar para a gente fechar um diagnóstico de um TDAH. Geralmente, também, quando vai direto para um neuropsicólogo, ou para um neuropediatra, desculpa, ou o psiquiatra ou o neuropediatra, que eles fecham o diagnóstico, eles já sabem, né, com o histórico da mãe, da família,
Então, ele já fecha ali o diagnóstico da criança e lauda, né, já. Então, ali, leva para a escola e as pessoas começam a compreender aquela criança. Ah, então, ele agia dessa forma, não era porque ele queria, é porque ele está dentro de um transtorno. O preconceito ainda ele é muito presente, Gláucia, também dentro do ambiente familiar, por existir aquele sentimento de negação, né? Isso tudo ainda é muito presente. Muitas famílias deixam de sair de casa, deixam de levar seus filhos a um parque, a uma atividade assim, maiores, atividades que tenha muita criança, muita coisas de interatividade para a própria criança, deixa de levar com medo da criança não se desorganizar naquele momento. E isso não pode acontecer, né? Porque as famílias precisam buscar ajuda. Não fiquem sozinhos dentro desse sofrimento psíquico junto com a criança, porque o preconceito a gente vence dentro do conhecimento. Busque ajuda, busque conhecimento, vá atrás de saber por que essa criança está com esse funcionamento assim, que ele não está funcionando certo dessa forma. Que você olha, claro que a gente não pode fazer comparação, mas por que é tão diferente? Mas por que ele age dessa forma? É quando a gente tem que realmente buscar ajuda. Esse é o primeiro passo, buscar ajuda para essa criança. Porque se não tratado, ele vai crescer com esses mesmos comportamentos. E na fase adulta é pior. Na fase adulta é bem pior. Pois é, obrigado, viu, pela conversa aqui com a gente. Gláucia Brígido, psicóloga, conversando aqui com a gente. É aquele ditado, né, Renata? O diagnóstico não é o fim da batalha, mas é você ter as armas certas para lutar, né? E assim é também com o TDAH. Eu volto com você. Perfeito. Obrigada, Patriota. 9 horas e 56 minutos.